Quem tá cantando? Nem é familiar, mas não sei quem tá cantando. Parece? Tá tão baixinho, deixa eu... A partir de agora, na Rádio Cidadania, vocês ouvem Não, Juca, né? Garimpo da Arte Não, Aparense, um programa dos artistas aparenses. Produção e apresentação, Maurício Bruno Damião e Cristiano de Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Garimpo da Arte Avarense. Aqui na apresentação, hoje é a Mauri Albuquerque e ali do meu lado direito, o Maurício, o Mau Bruno. É isso o nome artístico agora, Mau? Boa noite. Pra ter nome artístico agora. Tem muita cobrança aí, essas coisas. Mau, conta pra nós quem que vem pro programa hoje, pra quem tá ouvindo a gente pelo carro, pra quem tá ouvindo a gente pelo rádio. Bom, hoje está aqui a memória fotográfica, literalmente, da cidade. Né? Quer dizer que nós estamos diante de duas feras da história em se tratando de registrar a história da cidade. Estamos diante de duas feras aqui, né? Você e o nosso convidado. Eu sei que você falou o Edel e o Coragem. Ai. É isso aí. Então, já feita a apresentação? Sim, a gente vai começar já a conversar com o Edel e o Coragem, mas antes, Amorim, falar umas coisas que estão acontecendo por aí. O que está acontecendo na cidade aí, Amorim? O que está acontecendo na cidade em termos... Está Bom, o Matagal tá alto, né? A EMAPA tá um brinco, mas as ruas estão esburacadas e o mato tá alto. É disso que você está se referindo? Eu acho que não, né? Eu estou perguntando porque eu não sei também. Você está de férias? Não, o Reza Lenda tá tá. em Popa, né? Tem vídeo hoje do Cristo. Aliás, a vinheta a gente vai ter que mudar também, né? Mas enfim, vou começar a conversar com o Edel. Assim, o Edel, você é da Avaré mesmo, cara? Sou de Avaré. Avarense da Gema. Edel, seja muito bem-vindo. Cara, para nós é um prazer receber você aqui. Boa noite para você, boa noite para quem está ouvindo. O prazer é meu, é uma honra estar aqui, talvez até não tão merecido. Não sei o que vocês querem saber. Você deixou lá seus compromissos para estar aqui com a gente, desde já o nosso muito obrigado. Eu convidei você aqui porque você é um cara tão interessante, você tem tanta coisa interessante que eu acho que um programa, viu, Maurício, é pouco. Eu tenho certeza que é pouco, porque das poucas pesquisas que eu fiz a seu respeito, eu já vi que vai dar pano para manga. Um programa só de 1 hora. Resuma, então. É pouco. Resuma, o povo não tem paciência para muita coisa a meu respeito. Você sabe, Edel, que o programa a gente registra, a gente deixa gravado. O Maurício tem esse trabalho também de tirar as entrevistas daqui e jogar no YouTube, até com intenção de manter isso registrado para futuramente a gente usar. Sim, né? Isso é importantíssimo. Né? Até com o registro da história e tal. E você, repetindo, né? Eu acho você assim um cara assim fundamental, principalmente na questão do registro da história, né? Tanto fotográfico como, diria, fonográfico. Fonográfico, videográfico também. Mas vamos lá, para quem está ouvindo a gente, quem é Edel Coragem? Que não conhece você, quem é? Como você se resumiria assim em poucas palavras? Bom, eu nasci em Varé, minha mãe, professora, deu aula sempre no Maneco Dionísio, depois lá no antigo, o pessoal chamava de IP, né, o anexo do Coronel João Cruz, né, se aposentou por lá. Meu pai fez a carreira aqui no Banco do Brasil, em Varé. Depois instalou a agência do Banco do Brasil em Cerqueira César. Depois trabalhou também em Itaparituba, onde ele também aposentou. E eu vivi
praticamente toda a minha vida aqui em Avaré, a não ser alguns anos que eu tive para São Paulo na época da pós-adolescência, que eu andei tentando fazer faculdade lá e por razões particulares eu acabei desistindo e voltei para Avaré. E retornando para Avaré, eu montei aqui em Avaré o primeiro laboratório de revelação de fotografia colorida da cidade. Naquele Você tempo, é precursor da revelação de fotografia colorida em Avaré? em Avaré, sim. Em 82, quando eu montei o laboratório, naquele tempo, ainda era a época do filme fotográfico. Mal a gente tinha saído da fotografia preto e branco, o pessoal já se aventurava muito com filme colorido, porque já tinha os grandes laboratórios de São Paulo que faziam coleta no interior para levar para revelar lá, entendeu? Então já existia principalmente o laboratório Kurt, a Kodak, Fuji, que faziam coleta. Então algumas lojas da cidade, alguns fotógrafos da cidade tinham um sistema de coleta que vinha ou ia uma vez por semana uma lote para São Paulo, dali uma semana voltava com o serviço revelado, o processamento feito, precisasse fazer. Nessa época eu montei aqui o primeiro laboratório colorido, entendeu? Lógico, depois de alguns anos, alguns outros concorrentes também tiveram que se adequar e montar. A tecnologia foi evoluindo e passou a ser mais fácil se você montar um laboratório pequeno, numa cidade pequena, porque antigamente imperavam os grandes laboratórios concentradores, né? Ou seja, um laboratório muito grande que pegava o serviço de uma rede de lojas pequenas ou da própria marca, mas concentrava tudo num lugar só. Naquela época tinha o Procolor, tinha a Kodak, tinha a Fuji, tinha o Kurt, grandes laboratórios de São Paulo principalmente, que atendiam o interior, entendeu? E tinha os laboratórios do interior também, que a Avaré tinha o laboratório lá de Marília, que atendia aqui, certo? E, enfim, tinha a minha concorrência aí que eu tive que enfrentar a duras penas, porque eu estava mexendo com grandões, né? E quando eu levava o meu rolinho de filme 36 poses lá para você revelar, levava quanto tempo para o processo todo de revelação e eu pegar as fotos em papel nas no mãos? início, levava de 1 a 2 dias, dependendo do movimento que eu tivesse lá. Mais para frente passou a ser feito no dia seguinte de manhã ou no mesmo dia, dependendo do horário que você levasse. E eu pretendia implantar o sistema em 1 hora, que nunca chegou a ser implantado por mim, mas chegou a ter concorrentes que tinham feito. O problema de implantar... Você adquiriu uma máquina? Implantar um sistema de 1 hora, principalmente numa cidade que já tinha outros concorrentes, demandava um investimento muito grande, entendeu? Não ia melhorar a qualidade do serviço, simplesmente ia aumentar a rapidez em que ele era feito. E, no fim, com adiamentos e outras coisas que aconteceram na virada da década de 99 para 2000, e depois uma série de crises financeiras, tanto do país como pessoais, esse projeto foi sendo adiado. Ao plano Collor, o plano Collor foi muito... Não, ele não sobreviveu a uma série de... Foi 94, né? O plano Collor foi em 92, eu acho. Bom, enfim, o confisco da poupança também de planos atrapalhou os seus planos. 15 de março de 90. Altos e baixos do mercado, mas o que realmente acabou acontecendo é que o mercado de laboratórios fotográficos, ele acabou. Ele simplesmente acabou. Acabou com o advento da máquina digital. Mas eu devo te dizer que em 99 até 2000 eu trabalhava no Walmart com revelação de fotografia e naquela época, até 99, sim, naquela época se revelava rolinho, né? Muito. Até grandes redes de supermercado tinham departamento de revelação. Até quando, mais ou menos, a revelação física foi... Olha, eu posso te falar por Avaré. Entre 94 e 96... entre 2004 e 2006... 2004 e 2006. Eu perdi 80...
Puxa vida, aí você teve que se reinventar. É o que eu falo. Se eu tivesse implantado um laboratório maior, com a ociosa, talvez ainda não paga, que eu não teria para quem vender, não teria o que fazer com aquilo e... Porque eu tive que simplesmente, em janeiro de 2006, depois de 23 anos, eu desativei o laboratório. Porque o laboratório fotográfico colorido ele não pode funcionar abaixo de uma certa quantidade de filmes processados por dia, senão ele começa a dar prejuízo em vez de dar lucro. Tá. Entendeu? Então eu desativei, terceirizei o serviço, e como eu trabalho até hoje lá na loja, eu trabalho até assim, terceirizando o serviço de revelação de fotografia. O Cordel é proprietário da loja Avaré Color, fica ali na rua Rio de Janeiro, 1736. 1736, bem em frente à loja maçônica, loja maçônica, o sindicato rural. O sindicato rural. Mas foi isso. Quando aconteceu a passagem do analógico, né, da fotografia de filme para fotografia digital, o mercado não estava preparado, ninguém estava preparado, os fabricantes não estavam preparados, a coisa foi muito rápida. Eu não sei se você lembra, teve algumas febres antigamente. Primeiro teve a febre da máquina fotográfica trazida do Paraguai. Nos anos 70 para 80 virou moda ter que trazer máquina fotográfica do Paraguai. Todo mundo tinha uma máquina fotográfica. Então, mas aquelas que parecia descartável, não? Não, sim, mas maquininha às vezes até boa, às vezes não, mas a maioria imitações de marcas famosas que vinham do Paraguai. Era uma montosidade desse tipo de coisa. Meus clientes, a maioria tinha esse tipo de máquina, né? Mas mesmo depois assim, veio só para revelar também, né? Tinha, né? Tudo para revelar. Depois teve a febre do videocassete. Certo? Quem não tinha um videocassete não era gente na primeira metade dos anos 80. Virou também uma coisa que... E depois veio a febre das filmadoras de vídeo. Entendeu? Até hoje eu passo filmes de vídeo daquelas filmadoras, eu passo no pendrive para o pessoal assistir, porque ninguém vai entender o videocassete. Você passou para mim recentemente. Né? Fiz um para você recentemente. Entendeu? Então, fazendo esse tipo de coisa que eu consegui sobreviver à queda do mercado de revelação de filmes, né? Fazendo outras coisas que eu não fazia antes por falta de demanda e por falta de tempo, né? Mas aí o que aconteceu? Quando começou a febre das máquinas digitais, aquilo tomou de assalto assim, a sociedade, assim, foi uma coisa assim, foi um tsunami dessa tecnologia. Porque a vantagem era muito grande, né? E aí outra, era uma novidade não tão cara assim. Por exemplo, o videocassete e a filmadora era muito mais caro que uma máquina digital razoavelmente, né, dessas populares, né? Não a topo de linha, mas a popular que o cara podia comprar. E segundo, o pessoal que trazia do Paraguai, uma vinda do Paraguai, o cara, em vez de trazer um vídeo, ele conseguia trazer 3, 4, 5 videocassetes, ele conseguia trazer 50 máquinas fotográficas digital. Era um negócio desse tamanhinho, né? Uma caixinha aqui. Ele vinha lotado aqui. Inundou o mercado. E outra, não só o pessoal do Paraguai, como as grandes magazines. Se você fosse na Casa Bahia, na Magazine Luiza, na Cibelar, qualquer grande magazine por aí, você tinha lá aquela banca das máquinas fotográficas e a banca do celular. Em todas as lojas tinha as máquinas fotográficas digital e os telefones celular que não tiravam foto ainda. Então, o que acontece? Com o passar da tecnologia, a máquina fotográfica foi cedendo espaço para o celular, até que hoje você não existe mais esse negócio de máquina fotográfica digital para amador. Alguns profissionais ainda usam, mas para amador, a não ser um amador que quer e gosta mesmo da coisa, que ainda fotografa com máquina fotográfica. Porque o resto é só já migrou para celular. As tecnologias, assim, uma comendo a outra. Eu tenho uma prateleira na minha loja que eu chamo das tecnologias defuntas. Tem dezenas de tecnologias lá que não existe mais. Uma comeu a outra. Certo? Eu tive lá e eu tive também. Você viu lá. A gente estava comentando, né? Você viu lá. Então, você tem um mini museu na sua loja, né? Um mini museu de tecnologias que não usam mais. Que uma foi engolindo a outra com o passar do tempo. Então lá, porque de alguma forma aquilo veio para mim trabalhar, aquilo modernizar, passar para uma mídia mais digitalizada, né? Mídia digital.
E o bagaço ficou lá. O filme já usado, a fita já tocada, o disco que já o pessoal já não tem mais onde ir lá, a fita de vídeo que eu não tenho onde passar, enfim, vai ficando tudo lá. Então eu organizei uma espécie de museuzinho lá, porque são coisas que tem muita gente que não sabe nem o que é. Entendeu? Porque a tecnologia evoluiu tão rápido que tem tecnologias que a pessoa não teve conhecimento, porque não popularizou tanto, então ela passou por cima daquilo, nem soube que existia. Ou então basta que a pessoa não tenha menos de 20 anos de idade, que 3/4 daquilo lá, a pessoa sabe talvez que tenha existido, mas nunca viu na frente. Né? Ou viu na casa da avó, na casa da tia. Né? Pior que esse mesmo. Maurício, você está vendo o Instagram ou não? Não, então deixa eu falar só. O Arena está aqui. Boa noite, Arena e tal. E ele falando umas outras mensagens que ele falou: o monopólio da Kodak colaborou com a derrocada da fotografia no Brasil. Isso. Não, olha, a Kodak, a Fuji, a Agfa, a Konica, as grandes no mercado fotográfico, elas eram como um Titanic, um navio, um transatlântico. Se você desligar o motor do transatlântico, ele vai andar ainda não sei quantas milhas para parar só com a inércia. É muito difícil aquilo lá mudar de rumo. Quando começou as máquinas digitais, o que aconteceu? Resumidamente, o grande problema das máquinas digitais foi os fabricantes conseguirem uma máquina fotográfica que tivesse uma interface amigável com o usuário. Que ele conseguisse usar aquilo como ele usava a máquina de filme. Que as regulares fossem fáceis de fazer, que fosse mais instintivo, que a máquina fosse mais automática. E lógico, desse uma qualidade minimamente razoável em termos de fotografia. O começo foi muito complicado. Saíram as máquinas fotográficas dos formatos mais esdrúxulos, com os painéis de controle mais variados possíveis. Até que o que aconteceu? A maioria dos fabricantes, liderados pela Sony, ou seja, liderados não, porque eram concorrendo entre si, mas a partir do momento que a Sony entrou no mercado e começou a ditar um certo tipo de padrão, os outros fabricantes viram que aquilo lá não adiantava inventar muito e seguiram. Agora, a Sony, por exemplo, era uma firma que nunca tinha fabricado uma máquina fotográfica na vida. Mas eles tiveram sorte que eles tinham uma cadeia de distribuição muito capilarizada. Qualquer loja de departamento tinha alguma coisa da Sony para vender. Era mais até do que a própria Kodak. Eles saíram muito na frente com uma campanha muito agressiva, com um produto muito bom. O Cybershot? Certo? O Cybershot, as primeiras Sony, toda aquela linha da Sony que começou a ficar popular mesmo, eram máquinas já, naquele tempo, máquinas muito boas, se você levar em consideração a realidade da tecnologia da época. E era um preço razoavelmente baixo. Um preço razoável, certo? Uma cadeia de distribuição muito ampla, tanto via Paraguai quanto via loja. O que aconteceu? Eu vendi a máquina da Kodak na loja, certo? Mas não tinha como competir com os magazines. O magazine vendia uma máquina fotográfica 18 vezes para o cliente. Os atacadistas até tentavam ajudar a gente, eles deixavam uma máquina de consignação, coisa que não se fazia desde os anos 40. Né? Vendeu, se não vendeu, os caras pegaram de volta, uma coisa assim. Eu vendi máquina digital na loja, muitas delas, mas comparado com o que o pessoal vendia nas lojas, tinha, nas lojas não fotográficas, nos magazines, que compravam em quantidades imensas, da Fuji, da Kodak, da Sony, da Canon, da Nikon, da Pentax, o que tivesse no mercado, os caras vendiam. Então o que aconteceu? Não é que o concorrente tivesse câmeras ruins. Existia uma porção de câmera naquela época muito ruim que vinha do Paraguai. Existia as TechPix da vida, que eram câmeras horríveis, fazia muita propaganda. E coitado, o incauto comprava, depois ia feliz da vida lá querendo revelar a fotografia, não sabia o que fazer com o cara. Porque eu não sabia como é que eu explicava para ele que aquilo lá, as fotografias daquilo lá, não dava nem para ver na telinha, quanto mais para revelar. E tão ruim que era. Então, mas teve isso. Mas esse pessoal que fazia essas câmeras baratinhas, esse pessoal não sobreviveu muito tempo. Sabe por quê? Porque a qualidade das máquinas boas foi melhorando tanto e o preço foi caindo relativamente tanto que não sobrou lugar para as máquinas ruins. Eles simplesmente sumiram do mercado. Só que aí o mercado já tinha tomado um tombo,
mais um tombo, porque como foi muito rápido e completamente sem direcionamento nenhum, o que teria que ter acontecido com o mercado? A primeira coisa, os caras tinham que ter bolado um jeito de revelar as fotos das máquinas digitais. No começo não tinha jeito. A única alternativa era imprimir. Os fabricantes tiveram a brilhante ideia de que se eles fizessem impressoras pequenininhas, certo? A pessoa, além de comprar uma máquina fotográfica, ia comprar uma impressorinha para imprimir fotografia em casa. E saíram um monte dessas impressorinhas, tanto em tecnologia de jato de tinta, como em tecnologia de ribbon, aquela que a maquininha vai soltando. Já viu essas maquininhas que vai soltando a foto devagarinho assim? É um papel, uma foto plastificada, assim, que parece um... não é papel, é um plástico, é uma foto de plástico. Mas o problema é o seguinte, para nós aqui, na nossa realidade, não só na nossa, no mundo inteiro, as maquininhas eram caras e o papel, o insumo delas era muito caro. O cara não ia imprimir em casa. Os laboratórios tiveram que se virar e fazer uma gambiarra, que era a tal do negativo virtual. Eles adaptaram um computador, um painel de LCD do tamanho de uma foto 10x15, que, alimentado pelo computador com aquele arquivo digital da máquina digital, ele formava uma imagem invertida do arquivo digital ali. Aquilo era adaptado das impressoras fotográficas da época e era dado a exposição com luz ali, sendo que no lugar do filme estava aquela placa LCD em contato com o papel. Aquilo imprimia no papel aquela imagem que formava na placa LCD, que era atravessado pela luz, e aquilo seguia para a revelação química normal, como é até hoje. Mas usando tudo aquela sala escura, química, tudo ainda? Tudo, mesma coisa. Ele usava todo o laboratório, só adaptou essa parte. Secando a folha? Não, era tudo mecanizado já. A foto já saía seca da máquina, cortada, era já prontinha como era no tempo do filme mesmo, nos laboratórios mais automatizados. Sim. Só que tem uma coisa. Primeiro, aquilo ficava limitado ao tamanho 10x15 só. Segundo, a qualidade deixava a desejar, não só pelo fato de que aquilo lá não tinha uma qualidade tão boa assim, como pelo fato de que a maioria das máquinas naquela época fazia arquivos digitais de baixa qualidade ainda. Era uma ou outra que realmente ficava boa para ser impressa, né, para ser revelada. E o terceiro problema foi que isso, além de ter demorado muito, ainda fez com que os poucos que resolveram fazer essa adaptação para tentar prosseguir no mercado de revelação, cobrassem muito caro a revelação digital, porque eles já tinham gasto os tubos nessa adaptação. A quantidade de serviço que era feita com a adaptação era muito pequena em relação ao que tinha sido gasto para implantar aquilo. Então isso gerou um terceiro problema. O primeiro, fundamental, o cliente já tinha visto a foto revelada. No tempo do filme não tinha conversa, ele tinha que revelar o filme para ver a foto, não tinha escapatória. Com o digital ele já tinha visto a foto. O segundo problema, caso mesmo tendo visto a foto, ele quisesse revelar a foto, ele tinha que pegar essa foto, selecionar o arquivo, gravar um CD, pendrive ainda não existia, mandar por e-mail, uma coisa que tecnologicamente para a maioria das pessoas era complicado. Ou então ele levar a máquina fotográfica na foto, o cara ter a paciência, quantos e quantos clientes eu sentei na frente do computador e lá vi foto por foto, que eu quero essa, não quero essa, né? E o que acontecia nesse caso? A dificuldade de ter acesso à revelação daquelas fotos aumentou muito. Porque eu, na época, não fazia aqui, eu tinha que terceirizar para uma pessoa que fazia em Ourinhos. Certo? Depois eu passei para um laboratório que faz para mim até hoje em Bauru. E o terceiro fator é o fator preço. Então o cliente ficou com isso na cabeça. Primeiro, não preciso revelar, porque eu já vi a foto. Tá? É difícil revelar,
Onde que eu vou levar para revelar isso aqui? Não dá para. Tem gente até hoje que acha que foto digital não dá para revelar. Existem muitas pessoas que vão lá na minha loja e se espantam de saber que dá para revelar foto celular, foto máquina fotográfica digital. Terceiro, o pessoal começou a ficar com aquela noção que era muito caro revelar foto digital. E essa noção, e essa soma desses problemas, praticamente destruiu o mercado, mas não destruiu em Avaré, destruiu o mercado mundial de fotografia. Acabou com a Kodak, acabou com a Fuji, a AG foi uma empresa de incêndio, fechou. A Konica, uma empresa que já era uma empresa tradicional no Japão antes de trocar para a marca Konica, também acabou. As pequenas da Europa que tinha a Ilford, só restou a marca. Entendeu? Até as pequenas fabriquinhas da China, que são as que hoje abastecem o mercado de papel fotográfico, praticamente deixaram de existir na parte de filme. A China continuou fornecendo papel fotográfico para o Ocidente, porque eles tinham uma coisa que o mercado precisava desesperadamente naquela época: material barato. Certo? O papel fotográfico Look, que eu cheguei a usar nos meus últimos tempos de laboratório, e que ainda é o papel usado na grande maioria dos laboratórios fotográficos aqui no Brasil hoje, fabricado na China, era um papel que na época era muito mais barato que o da Kodak e da Fuji. E a qualidade, para quem não entendia do mercado, aquilo você olhasse. Antigamente, se você pudesse um papel da Fuji, da Kodak, da iPhone, da Konica, um perto do outro e mostrasse para o cliente não ia escolher pela qualidade do papel, ele ia escolher pelo que ele achava que era mais bonito. Entendeu? A consistência do acabamento, o brilho da superfície, a cor, que evidentemente variava um pouco de um para o outro, mas tecnicamente mesmo, para o cliente não tinha diferença, como não tem até hoje. Né? Então, o que aconteceu? O mercado acabou por causa disso. Então, nesse meio tempo, como eu estava já com coisas, com tempo para voltar a fazer as coisas, porque o laboratório já não consumia mais boa parte do meu dia, eu voltei a tirar fotografia de casamento, batizado, essas coisas assim, e fui implantando outras coisas lá na loja. Esse meio tempo, na virada dos anos 80 para 90, que eu já tinha loja, eu também me tornei fotógrafo pericial da Polícia Técnica. Né? E isso é até hoje? Eu estou até hoje na Polícia Técnica. Você é fotógrafo pericial? Eu sou fotógrafo pericial. Então, o nome do cargo é fotógrafo técnico pericial. Então, antes aconteceu alguma coisa de criminalística. Já viu muita atrocidade? Sim, já vi muita atrocidade. Está até acostumado? Você tem que acostumar. Amaury, vamos supor, você tem que ter sangue frio e um certo distanciamento. Você tem que ter distanciamento. Uhum. Porque você nunca sabe o que você vai encontrar. Às vezes você chega num local, está realmente uma desgraça assim, indescritível. Enfim, gente destroçada, acidentes incríveis, homicídios horrorosos, suicídios. Enfim, é aquela coisa que é melhor nem falar no rádio, porque você imagine as coisas que você depara numa situação dessa. E você tem que tirar fotografia. Olhar já é difícil, imagina tirar a fotografia que você precisa de um foco, essa atenção mesmo. Presta atenção no objeto ali. É nessa hora que a experiência de fotógrafo ajuda, porque você se concentra na parte de fotografia e tenta não prestar muita atenção no que você está vendo. No geral. Você vê aquilo pela lente, certo? Distancia você um pouco do que está ali realmente no lugar. Porque tem horas que primeiro, você chega no local e às vezes você chega e tem uma pessoa conhecida, um amigo, uma pessoa que... como é que você vai agir numa situação dessa? É Avaré, né? Em Avaré, as pessoas... Todo mundo e conhece nós todo mundo. atendemos aqui na Polícia Técnica de Avaré, nós atendemos 17 municípios, incluindo Avaré. Mas incluindo Avaré, ou seja, eu também atendo Avaré. No dia do meu plantão, eu atendo tudo que acontecer em Avaré, nas 12, nas 24 horas que eu tiver de plantão. Entendeu?
vai passar pela minha mão uma série de coisas que eu gostaria que não passasse. Nem vou fazer uma relação para você aqui, porque não é o caso, mas eu já vi amigos, eu já vi pessoas conhecidas, já vi situações realmente que eu tento me consolar nesse caso e entender que essa pessoa que eu conheço, ou mesmo que eu não conheça a pessoa, essa pessoa precisa de uma última coisa nessa vida, que a situação em que ela veio a falecer tenha um esclarecimento legalmente, certo? Tanto da parte policial como da parte médico-legal, ou seja, que é a outra parte lá do Instituto Criminalista, que é o IML. O médico legista é uma coisa, o Demaré, o Poio, o Zé Carlos, o do Campo, o Massude, o médico Demaré, que foram ou ainda são médicos legistas, né? Eles conhecem meio mundo em Avaré, todo mundo passa na mão deles. Por quê? Porque eles precisam dar um atestado de óbito e um laudo cadavérico. O que morreu a pessoa, como é que foi, para fins de seguro, para fins de INPS, para vir de cartório, para vir essas coisas. Mesma coisa, o laudo, o inquérito policial, precisa do laudo pericial para esclarecer as circunstâncias que a pessoa morreu, como é que foi, como é que não foi, entendeu? E o laudo pericial, ele é ilustrado com fotografias. Porque não tem blá 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 que substitua uma imagem explicativa lá, com uma imagem. E o laudo? Precisa um texto explicativo da imagem, acompanhando a explicação que o perito dá. Você usa uma câmera digital para trabalhar? Isso usávamos fotográfica mesmo, né? De filme analógica mesmo. Depois de um certo tempo, a polícia científica aderiu à câmera digital. Hoje é tudo com câmera digital. Nós usamos câmera digital. Que é o material da polícia, não é o seu material próprio. Científica. Então, o que acontece? Eu estou ali, às vezes, prestando um último favor, enfim, fazendo um bem para uma pessoa que eu conhecia, que é a última coisa que eu posso fazer para ele. Porque alguém precisa fazer. Então vamos lá fazer bem feito. Certo? Vamos supor que você sofre um acidente. Certo? Você vai querer que vá lá o melhor perito, o melhor fotógrafo, o melhor médico legista para esclarecer o que houve com você. Certo? Porque você vai deixar a família, você vai deixar questões legais, certo? Que precisa ter seguro, e tudo depende do que é feito nessa etapa do processo. É importante ser feito bem feito. Sim. Entendeu? Eu me lembro quando eu era criança, eu vi um acidente, né? E uma tragédia. E eu era criança, fui lá ver, aquela curiosidade de criança, e fiquei traumatizado assim, uns 15 dias. Até que ponto, quando você vê uma coisa assim, gritante, abala você, ou você já está calejado? Eu não sei se eu sou privilegiado nesse caso, mas eu não consigo, eu não me abalo. Eu volto dos acidentes mais horripilantes. Eu deito na cama em 10 minutos, eu estou dormindo. Porque você entende que é o profissional, né? Eu consigo separar emocionalmente de uma certa maneira que eu não sei como é que eu consigo. Graças a Deus eu consigo. Porque eu tenho colegas que realmente ficam abalados com certas coisas que a gente vê lá. Não digo que não tenha coisa que me abale, principalmente na hora. Por exemplo, ocorrências que envolvem criança, por exemplo, são muito difíceis de você atender. Porque às vezes tem criança ali no local, ou às vezes nem que não esteja no local. Você chega num acidente, na beira da estrada, carros bugalhados, pela pista, boneca, mamadeira, carrinho de bebê, sabe, está espalhado na pista. Sabe? Você diz... você não... Aquilo tem impossível não mexer. É uma coisa ruim. É uma atmosfera ruim. Qual que é, assim, a maior incidência de... É acidente de trânsito, acidente de trabalho? A sua demanda, quer dizer. Trânsito, atendente de moto, trânsito de moto, de bicicleta, atropelamento, suicídio, homicídio, tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo, encontro de cadáver, morte a esclarecer, furto, dano,
dando patrimônio público ou patrimônio pessoal. Isso você também fotografa? Dependendo do caso, sim. Dependendo do caso, sim. Basta que o delegado ache por bem que seja feito um laudo pericial. Porque é o seguinte, vamos supor, entra alguém aqui na rádio e rouba aqui. Quando você eventualmente pega o ladrão depois, o modo como ele entrou, se ele arrombou alguma coisa para entrar, se entrou porque a porta estava aberta, se ele arrombou coisas aqui dentro, se ele fez... Enfim, tudo são agravantes, certo? É um crime e os seus agravantes. E você fotografa todas as evidências. E o laudo do perito vai, não, ele entrou de tal maneira, cerrou uma janela, arrombou o cadeado, arrombou não sei quantas gavetas, pegou isso, pegou aquilo, entendeu? Tudo isso daí vai ser contado como agravante na hora desse sujeito ser penalizado pela justiça. Uhum. Entendeu? Outra coisa, é obrigatório fazer quando se trata de órgão público. Por exemplo, uma escola, um posto de saúde, alguém entrou lá, fez, não interessa o que foi que levou, não tem que fazer. Certo? Então, tem muita coisa que a gente tem que fazer. Uhum. Tem outra coisa que a gente faz muito, que é o tal da desinteligência no lar. Que a tal da briga de família. Enfim, você sabe. O marido agride a mulher, o ex-namorado entra lá e põe fogo na casa, o ex-marido vai lá e barbariza os móveis da casa. Essas coisas que acontecem diuturnamente. Eu falei, né, que ele é um cara que tem bastante atividades também. Mas antes que o nosso tempo acabe, Edel, ainda tem pop pra gente falar, tem tanta coisa. O Edel guarda tanta coisa. Eu acho que eu me alonguei demais em certos detalhes. Mas eu só quero tocar uma coisa antes, porque o Edel trouxe uns arquivos que de aula. Então, esses arquivos que eu trouxe aí, eu junto muita coisa lá. Então, isso que eu ia falar. Eu tenho muito disco de acetato. O pessoal nem sabe o que é isso. Antigamente, no tempo do rádio mesmo, era difícil e muito caro o gravador de fita. Era caro e raro. Mas existia o gravador de disco, de acetato. O disco de acetato era um gravador de disco. Você já tinha um disco virgem. Passa lá que eu na mostro casa pra dela? Não, tem gente até que tinha, mas normalmente tinha estúdios de gravação que bom. tinham isso aí, e as rádios normalmente tinham também. Tá. Entendeu? Então você colocava um disco virgem lá, era um disco parecido com um disco de vinil hoje em dia, só que tinha uma diferença. Ele tinha uma superfície de acetato que poderia ser gravado com uma agulha. Era um disco, é muito fácil de você identificar quando você pega aqueles discos, além do furo do meio, tem pelo menos mais um furo do lado. Porque o disco tinha que ser tracionado. Ele não podia simplesmente colocar na vitrola e contar que o prato ia girar, porque conforme a agulha ia riscando para gravar, ela fazia uma oposição ao movimento do disco e ele podia deslizar no prato. Então tinha um segundo pino que não deixava o disco girar. Alguns eram 3 pinos, alguns eram um pino só. E esses discos normalmente são um só. Às vezes, o estúdio fazia 10, 50, 100 cópias de um determinado assunto. Por exemplo, eu tenho um lá sobre, se não me engano, é do 116º aniversário de Avaré, que tinham firmas que faziam programação para as rádios. E uma dessas firmas fazia um programa de rádio abrangendo tópicos da cidade para ser vendidos para as rádios locais no dia do aniversário da cidade. Esse que eu tenho lá, segundo me disseram, foi feito só meia dúzia de cópias que espalharam pela cidade, aí só sobrou o meu, eu acredito. Não me diga. Os da Rádio Avaré, que eu tenho um pacote lá, tem início de programa, né, abertura e fechamento, tem comerciais antigos, tem efeitos sonoros de radionovela, que você ia antigamente você ia no estúdio em São Paulo, eu preciso dos efeitos sonoros seguintes, o carro batendo, uma pessoa andando a pé, uma porta abrindo e fechando, um baile, uma festa, assim, o pessoal conversando, copo, cristais batendo, aquela
aquela cena de som de festa mesmo, cavalo, boi mugindo, galo cantando. Eu escolhi os efeitos, o cara gravava um disco de efeitos sonoros num acetato, que era aquele, era só seu, só tinha o seu, porque o outro já pedia outras coisas. Né? Enfim, eu tenho muita coisa de acetato lá, tenho entrevista com a pintora de Jamira, tenho. Enfim, tem um monte de coisa. Eu vou soltar uma aqui, só para... E eu trouxe para você ver. Então eu vou soltar. Caso para vocês ouvirem, que está no pendrive. Se eu soubesse que você ia gravar, eu tinha trazido o próprio disco. Eu vou soltar aqui só para ver o que... Vai. Quando informação não melhora, é coração cansado, tenha paciência. Então vai para sua garota que estão visitando o rancho também. Essa gravação, abaixa um pouquinho. Põe ela de 5 minutos e meio para frente. É o Nhomusa. Para quem, os novos que não conhecem o Nhomusa, é só perguntar. Eu não vou fazer um resumo de Nhomusa, é só perguntar para os pais, para os avós, que expliquem quem é Nhomusa. Enfim, o Nhomusa tinha um programa diário na Rádio Avaré. Luar do Sertão. Luar do Sertão. Ele tocava as músicas sertanejas, porque para quem não sabe, os mais jovens também não sabem, que o programa de música sertaneja antigamente tinha horário certo. Era na noite, ou de manhãzinha antes de começar a programação normal, ou enfim, não era música sertaneja a qualquer hora do dia no rádio, que nem hoje. A música sertaneja tinha o seu horário. Mas era música caipira também. Era conhecido como música caipira na realidade. E o Nhomusa tinha o programa de música caipira dele, onde, entre outras coisas, ele declamava poesias que ele mesmo fazia. Então, e eu trouxe uma dessas para vocês ouvirem. Essa aqui tá fundo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado longe daqui com você. É a voz dele mesmo. Ele mesmo. Na cruz aos pés de Nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho de fruto. Pregaram Cristo ao martelo, e ao ver tamanha crueza, chorou tudo neste mundo, chorou toda a natureza. Chorava os campos. Isso aqui é ouro, na verdade, né? Eu tenho 2 programas completos e mais um fragmento de uns 15 minutos dele. Né? Maurício, você já imaginou Edel Corade, Isso aí, Carlinhos Beltrame e Gisele Júnior colocando tudo que eles têm em casa à disposição do museu? Do museu, bicho? cara, você sabe que, eu vou dizer uma coisa para você, isso daí está guardado lá porque não está no museu. Você precisa disponibilizar isso na Se internet tivesse de alguma forma, se tivesse Del. no museu, o museu não tem como tocar os discos, não tem Então, como ver as fitas de conservar, vídeo, né? não tem como conservar as fotografias, não tem como, enfim, não tem condição de fazer nada. Sim, mas Pelo menos o meu material que está lá está rigorosamente guardado e conservado. Tá seguro. E, na medida do possível, catalogado. Esse material de fita de áudio da Rádio Avaré, eu tenho umas 50 fitas de rolo e mais de 300 fitas cassete que eram da Rádio Avaré. Que eu nem arranhei a superfície, nem 5, nem 3% disso aí eu consegui digitalizar até hoje por absolutamente falta de tempo. O que eu tenho lá de entrevista com todas as pessoas importantes e não tão importantes de Avaré nos últimos 3/4 do século XX e no começo do século você XXI. tá brincando, Del? Tudo, quem político, personalidade de Avaré, o que você quiser eu tenho lá. Inauguração da obra que você quiser que Avaré eu tenho lá. Programas de música, eu tenho o diabo. Tem o diabo. Meu Deus do céu, Você não acredita no que eu tenho lá. Aliás, é isso aí, nem eu sei direito o que eu tenho lá. Tem que ver. Porque está num estado de organização assim, precário, que esse acervo pertenceu ao Elias Duarte. E foi me dado pelos familiares do Elias Duarte depois que ele morreu. Então, como Elias organizava, porque dependendo do tempo que ele tinha, às vezes organizava bem, às vezes organizava muito mal.
Então, tem muita coisa que eu sei que tem lá, que eu sei mais ou menos o que tem, mais ou menos, que é entrevista, que é futebol, que é noticiário, tem de tudo que você possa imaginar lá. Mas precisa digitalizar tudo isso aí para estar disponível. Como é que faz? Eu tenho radionovela da Rádio Avaré em fita de rolo ainda, mas umas fitas de rolo daquela época dos anos 50 que fita tá parecendo um pergaminho de fininha, de tão velha que é. Emendada com durex, assim, já desfez. Para pegar aquele tempo, fita de áudio era caro. O orçamento da Rádio Avaré, imagina que devia ser muito precário. O que ele fazia? Ele usava uma fita de rolo no gravador de fita de rolo dele, sobrava pedaços, ele ia emendando com durex e fazia uma fita de sobras. Só que essa fita de sobras tinha 5, 10, 15 emendas no decorrer da fita, num rolo de fita. Todas essas emendas, o durex secou. Então, para poder botar isso para tocar, tem que pacientemente limpar aquela cola que secou ali no lugar, né, que espalhou pelas outras espiras do rolo. Refazer a emenda, certo? Tem que ter um gravador adequado para tocar aquilo, porque os gravadores estéreo de hoje em dia não tocam direito aquelas fitas mono de 50 anos atrás, entendeu? Tem coisa do arco da velha. Você não tem ideia. E o trabalho também. Mas aí que tá. Se você falasse, na Edel, senta então hoje aí, eu vou pago para você fazer esse serviço de digitalizar tudo isso aí. Eu falo, não, eu não tenho condições de fazer isso já. Ou pelo menos não tenho condições de fazer isso aí. Você tem planos de fazer isso? Tenho planos de fazer isso, lógico, mas eu não posso fazer isso já. É um serviço tão grande, só isso daí, que eu tenho que montar um equipamento só para isso. E talvez uma equipe também, não? Para te ajudar? Talvez uma equipe, mas não seria uma equipe. Uma equipe custaria, cara. O problema é financiamento para fazer um negócio desse. Quer dizer, se eu quiser fazer as minhas expensas, eu tenho que fazer com calma e no horário que eu puder dispor. Só que além disso, filho, tem um monte de fotografia que estão lá, um monte de algo para mim digitalizar ainda. Eu tenho um monte de fita de vídeo que está lá, que eu fico recolhendo. Tudo que é coisa que eu sei que tem alguma coisa a ver com a Avaré, eu fico recolhendo e está lá numa prateleira, tudo bonitinho assim. Só que eu não sei, nem lembro de cabeça o que tem lá. Eu sei que tem muita coisa. Tem batizado, tem casamento, tem formatura de guerra, tem não sei quantas filas de mapa, tem desfile disso, desfile daquilo, e Polis Avaré, e não sei o que. Então tem de tudo lá. Quando você trabalha Eu sei que você abriu, em algum tempo aí, você abriu um canal no YouTube e você colocou lá alguns resgates de festas de encontro de tiro de guerra. Né? Não, na realidade não fui eu. O pessoal, não é que eu coloquei. O cliente pediu para mim dar um jeito de. Ele trouxe as fitas de vídeo para eu digitalizar. Mas ele queria não sei, disponibilizar isso para o pessoal do tiro de guerra, né, que fez com ele. Muitos moravam fora, muitos, né, então ele pediu se eu não conseguia fazer um canal de YouTube para ele. Eu falei, quer saber uma coisa? Deixa eu colocar no meu mesmo, que já está aberto aqui, dou o acesso para todo mundo, o pessoal assiste à vontade, e eu falo a verdade para você, nem sei se aquilo ainda está lá. Está lá, hoje. Então, tá lá ainda. Eu tinha um canal lá que eu não usava, coloquei lá e está lá até hoje. Pessoal que tinha o link naquela época, vai lá, assiste. Está lá à disposição de quem quiser. O objetivo, na realidade, mais para frente, é começar a disponibilizar essas coisas, de alguma forma. Ou como um canal lá da loja, ou mesmo um canal particular meu, enfim. Porque o problema é o seguinte, eu, atualmente, além da polícia técnica, eu sou sozinho na loja. A loja é eu e Deus. Porque com a cessação da revelação de fotografia em alta escala, eu não tenho escala para fazer nada
em grande escala lá. Nem revelação, nem digitalização, nem parte de tratamento de foto, nem de escaneamento, nem... Eu faço muita coisa na loja, mas eu faço um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. No total eu me viro lá. Entendeu? O meu faturamento é definido por uma série de pequenos faturamentos, pequenas coisas, porque não tem fita de vídeo, fita de áudio, LP, negativo, fotografia para ser digitalizado por si só que justifique, por exemplo, manter uma equipe fazendo só aquilo. Porque coisas que entram esporadicamente. Esporadicamente eu digo, todo dia entra alguma coisa, mas não entra tanto de cada coisa que você precisa. Então eu dou conta de fazer. Entendeu? Então, olha, eu tô com 43 anos de loja. Quantos 43? 44 anos quase de loja. Eu não, agora, nessa altura do campeonato, eu tô caminhando para me aposentar. Meus filhos não vão assumir minha loja. No dia que eu resolver parar, eu vou parar e ela vai acabar. Entendeu? O acervo que eu tenho lá, meu pessoal, esse vai continuar. E talvez aí eu tenha mais tempo de desovar esse material. Porque atualmente, por exemplo, eu posso colocar fotografia na internet, posso colocar vídeo na internet, posso colocar o que eu quiser na internet para o pessoal ver. Mas acontece o seguinte, vamos supor, eu tenho uma fotografia lá que eu sei que eu tenho, um negativo que eu sei que eu tenho que parar o que eu estou fazendo, ir atrás disso aí, cavocá-la no arquivo, recuperar o negativo, digitalizar o negativo, tratar o negativo, que os negativos coloridos já estão tudo totalmente desbotado, deixar a fotografia em condições de ser publicada, porque eu não vou publicar uma coisa que, né, como o pessoal costuma publicar e sem tratamento nenhum, porque o pessoal publica daquele jeito, porque não tem como publicar direito. Não é nem o propósito da pessoa que é simplesmente contribuir com o site, com o Facebook. O Cláudio Albuquerque fez um aproveitamento de material que estava no CAC, né? Quando o Marcelo Ortega assumiu como secretário da Cultura, tinha um acervo muito grande de vídeo lá, né? O material do CAC né? tinha filme 8mm, 16mm, 35mm. Tá? A parte realmente interessante no sentido de muito importante, eram os filmes em 35mm. Esse material, existe uma cópia muito mal feita rodando por aí, que mal feita não é bem o caso, porque quem fez, não fez mal feito, ele fez com as condições que havia no momento. Sim. Ele simplesmente levou uma filmadura de vídeo no CAC, numa daquelas exibições que havia desses filmes, e filmou esses filmes com uma filmadura de vídeo com a projeção do CAC. Não foi uma telecinagem, não foi uma digitalização. Então, aquilo tem uma qualidade muito precária. E os filmes já estão com uma qualidade muito precária depois de tanto tempo. O filme do Centenário da Cidade mesmo, esse subiu. Ele desbotou tanto que não tem o que você ver mais. Os filmes coloridos desbotam. E o filme do Aniversário da Cidade, do Centenário da Cidade, era um filme colorido. Então você imagine a situação disso. Nós estamos vai estar fazendo 160 anos. E você imagina quanto tempo tem esse filme e ele simplesmente não existe em termos mais. Só sobrou os buraquinhos na beirada do filme. Mas essa cópia ainda tem alguns pedacinhos visíveis que eu ainda pretendo um dia pegar o que foi lá e tentar dar uma melhorada nisso. Mas você sabe que o que acontece? Tudo isso daí eu tenho lá. Mas eu tenho que pegar, digitalizar, localizar onde está, fazer um pequeno histórico, publicar Então, é um trabalho extra que eu vou ter que fazer, além de tudo que eu já tenho que fazer no dia a dia. Então, é por isso que eu não começo, porque eu sei que, por exemplo, nos últimos 15 dias, eu não teria tido tempo de publicar nem uma foto que já estivesse lá pronta. Porque eu estava trocando a informática lá da loja, e você imagine como é que é quando você mexe, vamos supor, você precisa trocar tudo
entender de informática aqui dentro e esperar que aquilo vai funcionar direito logo no dia seguinte. Hoje eu ainda estava dando os últimos retoques em coisa que estava funcionando precariamente lá, entendeu? Então o que acontece? Quando eu estou com tempo, até tem tempo, mas eu tenho pouco tempo para trabalhar nessas coisas. E uma vez que você coloque isso para o pessoal já fica naquela ansiedade de querer sempre. E você tem que publicar sempre. O certo é fazer isso, porque o pessoal te dá um prestígio. Ele quer ver as coisas. Ele quer acessar o seu canal, ele quer acessar seu Facebook, seu Instagram, sei lá onde que eu vou colocar essa. Eu ainda não tenho nem isso aí, eu resolvi ainda. Então você não pode deixar o pessoal. Né? Você tem que ter uma certa previsão de ter ter coisa pronta já para colocar. Só sei que por causa disso eu vou adiando. Então eu não tenho nada prometido. A única promessa que eu faço é que eu estou guardando muito bem guardado o acervo, para que na hora que realmente chegar a hora de colocar, não vai demorar muito, acredito. Que também se demorar muito, o que acontece? A maior parte do pessoal interessado já não vai estar aí para ver, mas Verdade. nós estamos ficando todos. E os mais novos não têm tanto interesse, né? Não é que os mais novos não têm interesse. Tem muito mais novo que tem interesse. A maioria não tem, vamos chegar lá. A maioria não tem, mas tem muitos que tem. Lá na minha loja mesmo chega, tem gente, tem moçada, molecada. Hoje mesmo tinha um rapazinho lá. Ele olhava pra minha prateleira de coisa velha assim, parecia que os olhinhos iam pro lado. Olha, pá. Teve um que entrou dentro uns tempos atrás aí, viu meu tocadisco lá. Olha lá, pai, que negócio que toca aqueles discos pretos, pai. Olha lá. Entendeu? Eles acham isso fascinante, mas não é porque é uma tecnologia que para eles é muito misteriosa, e eles sabem que isso. Eles veem os filmes, eles veem os pais comentando, os avós comentando. É muito fácil você pegar, entrar na internet e ver isso. As pessoas que têm curiosidade e que gostam dessas coisas, eles ficam fascinados para ver ao vivo uma coisa que eles só viram na TV, no filme, entendeu? Uhum. Eles acham muito bacana. Tem hora que eu tenho que largar o serviço lá e falar, isso aqui é vídeo, isso aqui é fita de vídeo, isso aqui é fita de áudio, isso aqui Que é nem você isso, fez isso aqui é comigo aquilo. lá, né? Que nem eu fiz pra você lá. Uhum. Passa nos comerciais antigos da Rádio Amaré. Eu vou passar um agora. Só, Tem coisa aí dos anos 50. então, viu? só vendo no Instagram aqui, o Arena falou aqui, daquela hora do Musa, falou que raridade, daí falou assim, não manda pro museu, guarda com você mesmo as coisas. Não é porque, veja bem, o problema do museu é que o museu, vamos supor, tem certas peças de museu que são peças para ficar lá expostas, que ela não requer nenhum tipo de manuseio adicional. E de clima. Basta também. você ir lá com os seus próprios olhos e você ver. Certo? Se for um negócio que precisa ser tocado, que precisa ser projetado, que precisa ser. Enfim, não funciona no museu. A não ser que seja um museu de imagem do som. Se um dia eu conseguisse montar uma coisa dessa aqui em Amaré, eu já tinha até onde colocar esse meu acervo depois que eu. Sim, né? você deu uma entrevista para o jornal Fora de Pauta em 2017. Então, mas aí que tá. Que você de fala dessa sua 2017 vontade pra cá, eu nunca tive iniciativa de correr atrás de completamente, eu não tenho tempo de correr atrás dessas coisas. Uhum. Certo? Ô, Idel, Mas ninguém também teve iniciativa de se propor a fazer. Entendeu? em 2017, você. Vai, O Gilson acabou de ligar aqui, mandou um abraço Gilson. pro Gabriel. Eita, homem, você tá acordado vendo nós aí? Escutei na rádio. Escutei na rádio. Tá. Boa noite, Gilson. Boa Obrigado, noite, Gilson, tudo bom? obrigado pela ligação. Gilson foi um grande secretário. Ele, olha, a gente ficou realmente muito prejudicado quando ele saiu da. A gente ficou mal acostumado, né? Eu acho que realmente, não desfazendo ninguém Não, depois, nem de antes, mas faz falta uma pessoa que nem o Gilson. Eu acho que nós vamos ter que chamar ele para voltar aqui para um outro programa, porque tem tanta coisa que eu queria falar. Isso que eu falo, ficou uma coisa mais técnica, mas eu vou soltar um comercial aqui, pro Edel falar, porque o Edel trouxe vários aqui, né? Então, só para ver o que é também, porque eu tô curioso para ver, não ouvi ainda.
Atenção, atletas de Avaré e cidades circunvizinhas. Inscrevam-se na grande corrida São Silvestre, o grande acontecimento esportivo do ano. Esse é comercial do São Silvestre dos anos 50. Centenas e centenas de prêmios. Assista, colabore e concorra. Corrida de São Silvestre. Se você observar, é gravado em disco de acetato. No final. 78 rotações? 78 rotações. Vou soltar outro aqui só pra. Ouçam todos os dias, às 18 horas, a oração da Ave Maria na palavra do locutor Guaraciaba Jorge. Guaraciaba. Rádio Ladras, um programa na ficha São programa no qual apresenta os maiores cantores desta emissora. programas, comerciais de programas da emissora da Rádio Avaré. E tem alguns comerciais aí das lojas da cidade também. Esse é o programa de tango. Tem um programa na Rádio Avaré só de música de tango. Tudo lá pros anos 50. Esse é do tempo que a Avaré tinha linha de aviação. Era aqui na Caíque? Viagem de avião, mas sem pela paz. Já na Imapa. Para a tranquilidade dos que partem e segurança também dos que partem, precisam sempre a VASP. Agente local, Humberto Luque, Fone 8, Largo São João, 11. Viagem de avião, mas sempre pela VASP. Aí, a Avaré já teve linha Quem aérea. diria, hein? Isso aqui já foi. Isso aqui já foi um lugar da hora, viu? Neste momento, às 10 km Rádio Avaré, uma das emissoras de serviço do Brasil, passa a apresentar o noticiário dos contratos de Antônio Manuel Afonso e Companhia Limitada. Antônio Manuel Afonso e concessionário das máquinas Massa e R. E também das máquinas de serviço Stop. Posto Aço, Rua Pernambuco, 68805. Posto Aço de Antônio Manuel Afonso. Curioso que os endereços tinham dois números, né? 68 e 45. Realmente era outro mundo, até a numeração das casas. Né? Para isso, basta seguir a área São Paulo 75 e se informou lá e faça inscrição que a São Paulo É que a qualidade do som também tá. Não é, tem alguns que estão em estado de decomposição, né? É difícil de recuperar. É de novo aquela propaganda da massa. Procura ver se você tem a primeira faixa aí, vê se está marcado a primeira faixa, que tem uma propaganda da loja do Gênesis Paris que nos deixou o ano passado. Loja do que ele tinha? Alfaiataria, do Gênesis Alfaiate. Ah, que legal. Gênesis Alfaiate. Ficava onde a loja dele, será? Ficava no Largo do Mercado, onde hoje é a lotérica. Ah, que legal. Eu acho que soltei, só tem todos no lugar aí. Ai, essa daí. São vários. Etel, eu queria convidar você para voltar a fazer um outro programa. Cara, Você viria fazer a parte 2, cara? Volto, não tem Queria falar com você sobre Por que não perdeu muito tempo funk, falando dele? pop. Tem que falar Não, falar porque dele. você é um acervo de interesse. Eu falei desde o começo do programa que o cara é tão interessante que o programa é pouco. Você precisa me policiar, porque as coisas que eu tenho para falar, às vezes são muito complicadas ou muito compridas. E se você não achar, vamos mudar de assunto. Eu queria convidar você para voltar aqui, Volto. porque Não, é de falar sobre mais as imagens de Avaré, né? imagens, fan pop também, acervo musical. Mas eu queria, antes de terminar, eu queria perguntar uma coisa. Já teve algum momento que você viu alguma coisa e você falou, puta, eu tô com máquina? Ah, sim, isso sempre acontece, mas agora acontece muito menos, porque todo mundo anda com uma máquina fotográfica 24 horas no bolso. Hoje em Nem dia, precisa mais, nós né? estamos numa era de imagem, de informação, assim, que eu não sei como é que no futuro, acho que nem a inteligência artificial dá conta de manejar tanta informação e tanta imagem.
Tanto que para o pessoal está perdido, eles não têm noção de onde estão as imagens, de onde estão as fotos, de onde não tem mais nada. Porque antigamente, no tempo do filme, as fotografias estavam no armário, na caixa de sapato, ou dentro do álbum, dentro do albinho, as minhas e estão o até lugar da hoje. casa onde estavam as fotografias marcadas. E tudo Não sabia que atrás. estava lá. E tudo marcado atrás ainda. Hoje, Exato. montado atrás do que era. Então, hoje, com a quantidade de fotografia, por mais que os aplicativos tentem organizar aquilo por data, por local, por informação de GPS, de vídeo, geolocalização, não se fica perdido, é muita coisa. Eu vejo pelos meus clientes, cada vez que alguém fala para mim, preciso tirar umas fotos que eu preciso revelar, mas eu não consigo achar. Eu falo, vai para casa, procura com calma e me manda pelo WhatsApp qualquer horário do dia ou da noite, principalmente da noite, aonde você tem mais tempo de procurar. Porque agora não tem mais horário, você pode mandar a hora que quiser. Porque a pessoa não acha mais onde está nada, porque é muita coisa. Você pega um negócio que foi em setembro do ano passado e você acha que está logo ali atrás na sua fotografia. Mas depois disso veio outubro, veio novembro, veio dezembro, veio Natal, veio Ano Novo, veio férias, veio Carnaval, veio... Então, essa fotografia já é a 3.000ª fotografia lá atrás e você não acha mais. Exatamente, as de papel, eu sei exatamente onde estão, cada uma. Exatamente. Agora, as digitais, eu tenho uma caixinha lá com CDs, com fotografia. Se eu quiser uma específica, eu tenho que procurar muito. Esse negócio da mídia digital também tem esse problema. O que eu tenho feito muito lá é pegar os CDs que eu mesmo fiz para os clientes há muitos anos atrás e eles trazem de volta para mim. Eu não tenho mais onde ler isso. O computador não tem mais drive de CD. Ninguém mais tem drive de CD em casa. Ninguém mais tem aparelho de DVD em casa. Não tem. Não tem. Se você casa hoje, você compra fogão, cama, tudo para sua casa, menos um aparelho de DVD. E no seu computador também não tem. E no seu videogame também não tem. Não tem nada para você tocar um DVD. Então eu já fiz muito DVD para os clientes anos atrás, quando a moda era DVD, que eu não tenho muito também. Eles estão trazendo de volta para mim, põe no pendrive, põe na internet, põe em um lugar para mim. Isso aqui, eu preciso ver isso aqui, não tem não. A tecnologia muda demais, é muito rápido. E muda de forma tão radical que a pessoa fica perdida, ela não consegue acessar as velhas mídias mais. Eu ainda guardei lá um videocassete, que aquela fita que eu mandei para você não rodava nesse videocassete. Tem um DVD também, tem um computador que tem o slotzinho para pôr o CD. Mas você é uma exceção, porque esse computador seu ainda funciona. O dia que ele pifar, não roda mais. Outro dia eu precisei mandar montar um computador lá na loja e eu pedi pro cara fazer um gabinete que tivesse drive de CD e DVD, que eu ainda uso muito drive de CD e DVD lá, entra o tempo inteiro para mim ler. Pra você foi difícil o cara achar um gabinete que tivesse lugar para drive, para pôr para pôr o DVD e CD. Ele achou que tinha algum lugar. Eu estava quase desmontando um computador velho, falei, monta um computador novo nesse gabinete velho, porque ainda tem lugar para pôr 3, 4 CD. Olha só. Drive de CD. Outra coisa, eu tenho muito drive de CD lá em condições, mas se você for comprar um hoje, novo não tem. Você tem que comprar usado na internet, no Mercado Livre. Não, e também, às vezes não é compatível com a placa-mãe agora. Tem tudo. É o negócio, né? A tecnologia veio para resolver problemas que nós não tínhamos, né? De fato não temos. Nós passamos aí 50 anos com o disco de 78 rotação, que aquele não era nem vinil, era shellac, né? Depois passamos mais 40 e poucos anos com o disco de vinil, quer dizer, demorava uma geração, 2, 3 para a coisa mudar, de figura, e demorava 10 anos para mudar. Que a propósito, em 2017 você tinha 415 78 rotações. Tem mais de 1000 discos. Hoje você tem mais? Tem bastante. Já tem mais? Tem muito. Tem tanto que eu vou falar para você, eu devo confessar que a coitada da coleção de 71 de rotação está meio abandonada lá. Não que não esteja abandonada, está tudo certinho, lá guardadinho, no armário de aço, nas prateleiras, tudo certinho. Mas eu não tenho tido tempo de dar continuidade à organização do acervo. Tem muita coisa lá que eu tenho, mas não foi mexida ainda, não
não separei o joio do trigo, porque não dá. Olha, eu sou um som. Ele disse assim, ó, meio século de tudo que constitui a história da música, né, está registrado em 78. O disco de 78 RPM, rotações no Brasil começou em 1902 e deixou de ser fabricado em 1964. Nesse espaço de tempo, tudo que saiu em termos de música, tudo que você imagina, qualquer coisa que você imaginar, que seja de 1955, 56 para trás, saiu em 78. disco de 78 rotações. Ninguém mais tem onde tocar, mesmo que a pessoa tenha o disco. A minha vitrola toca 78, 45 e 73. É uma exceção, uma exceção Uma raríssima. Quando o vinil começou, ele levou 10 anos para matar os 78 rotações de vez. A transição levou 10 anos aqui no Brasil. Entendeu? Então, você veja como a coisa mudava devagar antigamente. Muito devagar. Quando veio a televisão colorida em 72, demorou 5, 6, 7 anos para todos os programas serem coloridos. Quando começou o videocassete, demorou uns 5 anos para o DVD matar de vez o videocassete. 5, 6, 7 anos. Certo? Já demorou muito menos tempo. Eu ia perguntar na televisão colorida, será que levou muito tempo para a população como um todo assim adquirir o aparelho? Custava caro. Custava caro, eu né? que enchi as paciências do meu pai para ele comprar. Eu era fascinado por televisão colorida. Eu saía da escola de tarde, eu ia em casa, pegava a bicicleta e descia numa loja que era ponto certo, era ali na esquina da rua Rio Grande do Sul com a Rua São Paulo. E eles tinham televisor colorido ali ficava exposto funcionando aí. E era a hora que passava os desenhos coloridos. E eu ficava lá assistindo desenho colorido e sentado na bicicleta, assim, assistindo desenho colorido. Porque eu achava aquilo a coisa mais fascinante da televisão colorida. E tinha também, eu era louco por televisão colorida. Você também não tinha um aparelho assim, preto e branco, que eles usavam a gambiarra de colocar uma tela na frente da televisão para dar uma cor, né? Aquilo era esverdeado só aquele Aquilo era ridículo. O pessoal usava. Cara, eu lembro, na Copa 78, a gente, todo mundo da família assina a cara da minha tia, que é minha madrinha, não é? Porque é a única que tinha TV colorida. Mas escuta, a televisão colorida começou em 72, em 78 foi o grande ano do aumento esmagador de aparelho de televisão colorida mesmo, por causa da Copa do Mundo. Certo? Foi o grande boom da México, televisão né? colorida. 78? Não, 78 foi foi Argentina. Argentina, né? Não, 78? Argentina. Argentina, né? Que tinha aquele símbolo assim, né? Isso. Porque, você veja, eu falava, aquele horário passava desenho colorido, porque não era todo horário que tinha programação colorida. Era um ou outro programa no começo. Isso. Novela colorida só foi 2 anos depois, parece que o Bem Amado começou a primeira novela colorida. O Bem Amado. Eu vi recentemente um vídeo no O Instagram. Fantástico, o primeiro ano Nossa, Fantástico foi preto e branco. Preto e branco. Eu tinha medo ainda por cima. Eu vi recentemente um vídeo no Instagram que um programa de televisão americano fez ao vivo a transição do sinal preto e branco para o colorido. Então não houve corte. Foi uma inauguração, eu já vi esse vídeo. Muito Simplesmente interessante, né? ligaram a transmissão colorida no meio porque a meia dúzia de pessoas que tinham um televisor colorido passou a assistir colorido. O resto Os demais continuaram assistindo preto e branco. O aparelho, televisor né? colorido custava o olho da cara. Né? Então, o que aconteceu? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Não adianta o pessoal também ter um monte de televisão colorida, a programação não acompanhou. E a programação não acompanhava porque, além de muito caro para produzir, era muito pouca gente para assistir. Então, o cara não queria gastar muito para um parque de TV instalado muito reduzido. E outra também, não é em todos os lugares, por exemplo, tem lugar que não pegava colorido mesmo que tivesse transmissão nas grandes capitais. Aqui em Avaré, foi na EMAPA, acho que de 72 mesmo, o Davi Viveiros instalou umas televisões coloridas lá naquele lugar onde fazia, lá no lugar onde fazia aquela exposição de passarinhos.
tinha televisão colorida pro povo ver lá. Era um negócio falso. Ninguém tinha visto, ninguém conhecia. Em 72? Em 72. Em São Paulo, você chegava na rodoviária, a primeira coisa que você via era a TV rodoviária. Os caras espalharam a televisão, a Telefunk, que nem existe mais. Espalhou 20 e poucas televisão colorida na rede fechada da TV rodoviária lá, que ficava anunciando as partidas dos ônibus, mas enquanto não tinha partida de ônibus, deixava a programação colorida passando. Milhares de pessoas viram televisão colorida pela primeira vez na rodoviária. Num local público. Primeira vida. oportunidade que tiver de ver. Agora, a gente aqui, no estádio atual, o que a gente não viu ainda? É difícil de dizer o que vai ser a próxima novidade. A TV, você vê, a TV 3D veio, se instalou, passou e ninguém mais lembra dela. Que era uma grande promessa. É mesmo. O próximo passo ia ser a TV 3D, né? Eu cheguei a ter TV 3D, e já queimou, e já não tem mais, e quando eu fui comprar a próxima, ninguém vai falar em TV 3D, já estava começando a se falar em 4K, entendeu? Por quê? Porque era bacana, tal, você assistia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois você enjoava, tinha que pôr aquele óculos desgraçado, mesmo no cinema. Você não foi no cinema 3D? Tem que pôr aquele óculos. Tem gente que dava vertigem, tem gente que ardia o olho, tem gente que tinha tontura, tem gente que achava lindo, tem gente que não achava lá grande coisa. Era uma novidade que não era para todo mundo, que simplesmente não pegou depois de bilhões investidos naquilo, não pegou. Então, o nosso tempo está estouradaço, a gente já entrou na outra. Eu não vou nem perguntar mais nada, mas vou falar, o Arena falou assim, me aproveite, porque estou aqui. Não, então, o Arena falou, precisamos do programa 2. Quem que falou essa? Vamos fazer um programa 2? Você que manda. Opa, então fica já aberto o convite, a gente fecha uma data e você volta. Aí você faz o seguinte, eu quero falar disso, não deixa eu começar, e eu deliro mais que inteligência artificial. Não, mas é porque você é um cara muito interessante, Edel. Então, Maurício, alguma coisa a mais a ser acrescentar? Hoje não, o menino já estourou até demais, mas a gente volta com o programa. Precisamos falar de fanpop. Então, sim, não vamos nem entrar no campo da fanpop para a gente abordar no programa que vem. A Avaré, no geral, a história da fanpop, né? Que tem muita coisa. Fotografia de Avaré, mas em geral. Fotografia de Avaré. E alguma outra coisa que você queira abordar nesse programa, nesse segundo programa. Beleza? Aqui uns tempos aí. Sim, uns tempos não. O que você tiver uma pessoa, não tiver ninguém para entrevistar, você está disponível aí. Já. Eu acho, Então, Maurício, quinta-feira tem fanzine com Cri, a pauta só Deus sabe. A pauta é bem aberta, genérica, né? E terça-feira que vem a gente volta do garimpo com o Carlinhos Beltrame, né? Terça-feira que vem, Carlinhos Beltrame. Eu acho que a gente vai ter que já fazer uma pauta, já que vai perguntar pra quem. Eu aconselhava você fazer um negócio meio mais dirigido. Mas imagine os dois juntos aqui. Você precisa colocar um ponto eletrônico nos convidados. Você fica aí, chega desse aqui, corta aí, senão... Valeu, Edel, obrigado, viu? Eu agradeço. À disposição para vocês, a gente arruma o horário. Tenho certeza que nós vamos fazer o programa número 2 em breve e você volta aqui para a gente abordar esses outros assuntos. Sempre muito interessante falar com você, que você é uma sumidade no assunto registro do histórico, né? Aquele ali também, viu, Edel? Mas é outro negócio. Maurício também é outro, viu? Você sabe de uma coisa? Eu vou contar só mais uma para você, já antecipando alguma coisa de fanpop. Eu sempre fotografei e dei um jeito de que fosse filmado, ou providenciei que fosse filmado, ou mesmo filmei muitas das antigas fanpops. Por situações da política variense, de organização, às vezes a gente ficava mais afastado de uma, depois voltava, tal. A gente sabe como é que foi esses anos todos aí. Um belo dia, eu estava numa das fanpops que já eram lá no Largo da Matriz, não era na Concha Acústica. Concha Acústica.
Aliás, essa parte de fan pop na concha acústica é uma das fases que eu acho que realmente é melhor eu nem falar. Mas eu estava lá e os caras estavam fazendo uma transmissão pela internet. Isso aí, naquela época, 2010, 2011, né? Naquela época lá, era uma coisa assim do outro mundo. Era uma novidade absoluta. Os caras transmitindo pela internet. O pessoal não sabia como transmitir, o pessoal não sabia que é possível transmitir, e quem tinha internet não sabia que era possível ver. Era uma coisa tão novidade que ninguém estava ligado nisso aí. E já estavam transmitindo via internet. E eu cheguei para o rapaz lá, que estava transmitindo. Falei para ele assim, eu sempre gostei de guardar essas coisas, né? Como é que eu faço para ter uma cópia dessa transmissão de vocês aí? Ele olhou para mim e falou, como se eu tivesse falado uma coisa muito absurda para ele. Ele falou assim para mim, nós não estamos gravando, nós só estamos transmitindo. Puxa vida. Olha, mas aquilo me deu um... Que desperdício. competência, mas como é que você não está gravando? O que custa se pôr um computador para gravar? Eu quer saber de uma coisa? Eu já andava meio cansado, digamos assim, vamos colocar assim, desse tipo de condução da cultura em Avaré, porque o tal negócio, o responsável em termos é a organização do festival. Alguém tinha que ser destocado que vai deixar o cara transmitir, ou então contratou o cara para transmitir, o cara quer que preserve, quer que grave. Claro. Ninguém tinha preocupação, o pessoal da organização não tinha preocupação com isso, sabe? Eu quer saber de uma coisa? Eu falei, a minha parte está feita, eu já preservei muita coisa, se não fosse por mim, nem metade do que tem gravado e fotografado existiria. Para mim, chega. O compromisso de gravar e fotografar fan pop, para mim, termina esse ano. Porque eu vou dizer uma coisa para você, talvez isso aí seja assunto para outro programa, mas depois que a fan pop se reduziu àquela apresentação lá no Largo da Concha Acústica e depois aqui no teatro, Esther. Esther de Novaes, olha, para quem viu a fan pop naquele auge que foi Centro Varense, ginásio de esporte. Eu não sei se você chegou a ver. Cheguei. Mas olha, dá uma angústia, uma tristeza ver aqui se reduziu o festival do jeito que ele era, do jeito que ele ficou. Que como eu participei de todos as fan pop, das primeiras 15, depois das 20 e aquela coisa, que era um negócio que a gente ficava esperando, e a cidade, e movia a cidade. Uhum. Ainda não precisa entrar em detalhes sobre isso depois. Eu já falei isso aí recentemente no documentário da fan pop que foi feita na cidade. E o que acontece? Aquilo lá me angustia muito quando eu vejo daquele jeito. Eu já estava meio contrariado, falei que essa é uma coisa para mim chega. Eu não vou mais fotografar, eu não vou mais filmar, tô fora, porque eu acho que não é questão, uma coisa que me doía ver aquilo daquele jeito. E ainda mais o pessoal tratando a própria memória do festival daquele jeito. Eu espero que o pessoal das rádios, das FM, eu não sei quem estava transmitindo, não sei quem está gravando, eu peço a quem tenha isso aí, filmagem da fan pop, se você teve um parente que participou, que você filmou essa pessoa há 20, 30, 40 anos tocando na fan pop, que preserve essas fitas, ou leve para a gente digitalizar, e guarde, porque uma das coisas que eu quero fazer, eu quero fazer, tem muita coisa da fan pop já na internet, já teve o site oficial, depois teve a Mônica que publicou muita coisa, a Mônica faleceu ano passado, mas ela publicou muita coisa, que inclusive fui eu que cedi para ela, praticamente todo o acervo que ela publicou foi eu que cedi para ela, que eu tenho um acervo muito grande de fan pop, mas eu quero fazer uma coisa dirigida só para o pessoal de Avaré.
Porque nas publicações que teve na internet FanPop agora, lógico, internet com alcance mundial que tem, não só do Brasil, muita coisa foi direcionada para os grandes figurões que emergiram da FanPop, certo? E com as pessoas mais conhecidas que tocaram aqui, tudo, mas não existe uma coisa focada nos grupos de avaré, e todo ano tinha uma eliminatória avareense. E como a eliminatória avareense era uma coisa assim, vamos assim, não vamos botar menos importante, mas às vezes nem era no próprio dia do festival, às vezes era uma semana antes, um mês antes. Então, o que acontece? Não havia aquela preocupação de... Não tinha telão, por exemplo, armado no dia. A grande parte das filmagens que a gente tem lá era feita pelo pessoal do telão, entendeu? Então, tem muito menos coisa do pessoal das eliminatórias avarienses do que da FanPop em geral, da FanPop nacional. E eu quero fazer, e isso quero fazer mesmo, um site ou alguma coisa para dar acesso ao material que tem gravado só do pessoal de Avaré que tocou na FanPop. E teve muita gente que tocou na FanPop, que aquilo lá, se a pessoa não ficou com alguma gravação, alguma recordação em vídeo ou em áudio, não tem mais. Se perdeu completamente no tempo. E embora eu tenha muita coisa, eu não tenho tudo, principalmente dos anos em que eu não gravei e que ninguém gravou. Então quem tem, conserve, porque conserve tanto para usufruto da própria família, para lembrança de sua, de quem, do seu familiar que participou, como para compor a lembrança avariense. Quem tem, eu me coloco à disposição até para digitalizar para a pessoa que tem, para ela ter mais acesso a isso, contanto que também deixe no acervo uma cópia para a gente, porque é importante manter esse material. Porque tem muito pouco, mesmo o pessoal que tinha, não era todo mundo que tinha uma filmadora, não era todo mundo que tenha filmado e guardou isso, entendeu? É inacreditável a quantidade de material gravado com filmador que se perdeu por má conservação, ou porque simplesmente a turma não ligava mais, jogou tudo fora, e bolorou tudo, e na hora de tocar não tocava mais, e o videocassete não funcionava mais, e no fim acabou indo tudo para reciclagem, a fita, os vídeos, as coisas. Olha, as filmadoras, olha, foi os anos 2000, assim, 2000, foi uma rapa nessas coisas. O que foi jogado de coisa fora, nessa parte, principalmente de vídeo, foi a mesma coisa que foi feita com os discos de vinil depois que eles trouxeram CD. Era lixo, o pessoal simplesmente jogava fora. É verdade. Certo? É verdade. A hora que o pessoal acordou, pô, isso aqui tem um certo valor, tem um certo interesse, tem gente que gosta, tem gente que quer, né? Já tinha ido tudo pro lixo. Entendeu? Então... Entendeu? Nós precisamos encerrar? Tá. Vamos encerrar? Vamos, mas já fica aberto já. Sim. Eu vou entrar em contato com você para a gente Estamos à disposição, chamar para uma próxima data, para a gente fazer o programa número 2. Obrigado, Edel, pela sua presença. Agradeço. Boa noite a quem teve paciência de ficar aí. Isso está registrado, tá? Está registrado? Porque tá registrado, hein? aquele ali- Esse guarda direito. Isso. Em 2 lugares, viu, Edel? Aqui no Instagram e depois Depois do YouTube. Depois do YouTube. Sim. Então tudo está sendo assim registrado 2 vezes, né? Tá bom. Valeu. Eu sei que vocês têm competência para isso. Obrigado, Edel. Valeu. Edel, você aguarda um minutinho aí? Você ouviu na Cidadania FM. Garimpo da Arte Avarense. Senta aqui, Edel. Essa você. Vai, você terminou aí? Vamos fazer uma fotografia. Sim, opa. Pode sentar aí. Seria bom. Ô Mo, você consegue? Eu não consegui acessar por ali, cara, pra saber se tá cortando a cabeça. Deixa eu ver. Acho que aqui tá cortando, peraí. Só ver. Ó, Mais pra lá, Maurício. eu corto? Vai mais pra lá um pouquinho. Vai? Acho que chegar É que perto. tem um delay lá, né? Oi? Coisa placa. Tem um delayzinho lá. Sim. Acho que ele foi Renata. Vai aí. Já foi.
Edel, muito obrigado. Eu não queria prolongar o papo, mas um cara que perdeu tudo isso aí, Edel, a gente teve. O Amaury foi procurar